E aí galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, como tema do meu vídeo da iniciação científica, eu queria escolher algo que, para a maioria, seria desconhecido e, vendo como o número de pessoas que já me perguntaram sobre o que é o meu vídeo e, mesmo depois de eu ter explicado, elas não terem entendido, eu acho que eu consegui. Eu tô aqui hoje para explicar como que um avião, como esse diante de vocês, pode ficar do tamanho de um beija-flor. De um beija-flor. Relaxa que depois eu explico a malandragem. Bom, você provavelmente vai estar achando que eu tô dando uma enrolada em vocês aí só pra puxar um drama maior no vídeo. E bem, você vai estar certo, porque não tem como fazer um avião desse tamanho ficar literalmente do tamanho de um beija-flor. Mas você vai ver que eu também tenho um fundo de verdade no que eu falo. Mas antes de eu começar a explicar tudo isso, eu tenho que começar a explicar o contexto. E para isso a gente vai ter que dar uma volta no tempo lá para 1966. O mundo tava naquele contexto todo de Guerra Fria e o tio Sam tava doido para dar uma espionada lá na União Soviética, para dar uma olhada em umas bases militares de lá. E bem, para isso ele tinha o U-2, que conseguia tirar boas fotos e tinha uma boa autonomia, conseguindo voar até quase 10.000 quilômetros. Mas ele tinha alguns problemas recorrentes com mísseis antiaéreos derrubando eles. Por que será? E para tentar solucionar o problema, os Estados Unidos resolveu projetar o SR-71, que era um avião um tanto rápido. Rápido tipo Nova York e Londres em 1 hora e 56 minutos. Rápido tipo 3.500 km por hora. Rápido tipo 1 km por segundo. Esse avião, apelidado de Blackbird pela sua pintura preta, foi um dos mais importantes aviões da história, voando tão alto e tão rápido que fazia os mísseis pura e simplesmente ficarem sem combustível antes de atingi-lo. Derrubar ele era impossível, mas a União Soviética não queria saber disso, e lançaram mais de 4.000 mísseis e, bem, é claro que nenhum conseguiu atingir o avião. Eles chegaram até a desenvolver o caça interceptador mais rápido da história, o MiG-25, para tentar caçar o pássaro negro, mas onde o MiG ficava sem fôlego e tinha falhas nos motores, o SR-71 passeava suavemente. Os suecos reportavam que era comum até que um Blackbird saísse da União Soviética de uma missão de espionagem, perseguido por outros 4 MiG-25, e que nenhum deles conseguia derrubar o avião, com cada MiG saindo um de cada vez por falhas nos motores. Tá, mas por que você está me contando essa história? Você pode me perguntar. E a resposta é bem simples, meu jovem. O SR-71 era simplesmente intocável. Ponto. Nenhum piloto de Blackbird foi derrubado em missão. Ponto. E é exatamente essa dificuldade imposta aos inimigos que linka ele com os aviões de hoje. Eles, aqui, cumprem a mesma missão que o Blackbird cumpria lá na Guerra Fria, mas por meios diferentes. Esses aqui não são caças super velozes, eles são invisíveis. Bem, primeiramente eu tenho que me desmentir. Não podemos fazer aviões serem invisíveis, né? O que realmente fazemos é diminuir a impressão que o inimigo tem deles. E aí que voltamos à metáfora lá do beija-flor. A gente não pode fazer com que um avião como o F-22 tenha o tamanho real de um beija-flor, mas a gente pode fazer com que o inimigo ache sim que ele tem. Mas para começar a explicar como raios isso é feito, eu preciso falar um pouco sobre radares. Bem, sabe as antenas gigantes que ficam girando e que se vê em aeroportos ou em filmes em que uma base militar aparece? Bem, estes são os radares. Mas como eles funcionam? Radares são, basicamente, gigantes emissores de ondas de rádio, e eles funcionam emitindo essas mesmas ondas de rádio e captando a reflexão delas, medindo como as características dessas ondas foram alteradas pelo objeto que as refletiu, podendo assim ter noções sobre o objeto, como direção, sentido e velocidade, usando o efeito Doppler, por exemplo. Mas como podemos fazer o avião ficar invisível? Para tornar um avião em stealth, que é o nome dado a essa invisibilidade, precisamos, primeiramente, mexer em seu formato, eliminando cantos retos. Veja aqui, neste F-15, que é um avião normal, muitas superfícies se encontram em ângulos retos, o que compromete a sua furtividade, já que esse tipo de superfície, esse tipo de arranjo, é a superfície óptima para a reflexão de ondas de radar.
Diferentemente do F-15, esse F-22 tem todas as suas superfícies em ângulos oblíquos ou agudos, sempre maiores ou menores do que 90 graus. Dessa forma, quando as ondas de radar batem nele, elas são refletidas de maneira menos organizada, com grande parte delas sendo refletida para longe da fonte emissora. Falando de calor, sendo este também um quesito importantíssimo porque a maioria dos mísseis são guiados por ele, sempre seguindo o ponto mais quente de um avião, sendo esse o exaustor do motor, que pode passar facilmente dos 1600 graus, servindo como um bom guia para o míssil fazer o seu trabalho. Tá, mas como podemos esfriar o exaustor? Bem, vamos pegar o exemplo do B-2, esse avião aí. Bem, ele usa um sistema bem legal que mistura o ar atmosférico, frio, com o ar super quente do motor antes que ele saia do avião, o que resulta numa temperatura do exaustor bem menor e, consequentemente, num alvo mais difícil. Por último, minha gente, vamos falar de materiais. Na grande maioria, a tinta com que o avião é pintado tem o papel de absorver as ondas de radar, e elas fazem isso colocando superfícies regulares refletoras dentro de uma pasta absorvente. Assim, um feixe qualquer que atinge o avião é imediatamente refletido por uma dessas superfícies, que parecem como essas pedrinhas. E uma parte é refletida para fora, mas a maioria é refletida para dentro, sendo lentamente absorvida pela pasta enquanto ela bate e rebate nas irregularidades. Assim, prendendo o feixe e absorvendo ele, transformando toda a sua energia em calor. Lembrando de falar que o calor gerado por essa absorção não se compara ao calor gerado pelo motor do próprio avião. Mas então por que poucos aviões possuem essa tecnologia? Dando a resposta curta, meu chapa, essa tecnologia não é aplicada em muitos aviões simplesmente porque ela é extremamente cara. Bom, vamos pegar o exemplo do B-2 mais uma vez. Esse avião custa 2 bilhões de dólares por unidade e custa 110 mil dólares por hora de voo em manutenção. Nem o PIB dos Estados Unidos é grande o bastante para poder gastar tanto dinheiro assim em hangares especificamente criados e climatizados para a manutenção do B-2. Não é à toa que somente os Estados Unidos, Rússia e China possuem aviões assim. São necessárias montanhas de dinheiro dignas de Breaking Bad para que esse tipo de avião exista. Como 1 trilhão de dólares anuais dedicados ao exército por esses 3 países. Mais da metade do PIB do Brasil. Mas pra que tudo isso, cara? Bem, a resposta é simples. Poder. Porque, no final, quase tudo nesse mundo acaba em poder. Ou pelo menos é assim que as potências veem. E os aviões stealth são apenas mais um jeito de projetar esse poder sobre o resto do mundo. Seja jogando uma bomba em terroristas do ISIS ou em rebeldes sírios, ou apenas demonstrando, ter um avião extremamente caro capaz de furar até as melhores defesas aéreas é uma grande demonstração de poder. Poder que pode ser usado para persuadir outras nações em um acordo, por exemplo. Não é à toa que muitos países agora tentam desenvolver armas nucleares, porque uma vez que você senta na mesa com um cara que é capaz de destruir a maior cidade do seu país, matando milhões de civis, você de repente o deve respeito. Bom, resumindo, esses instrumentos de poder que são os aviões stealth são também maravilhas da engenharia, capazes de driblar ameaças impostas ao seu piloto, e capazes de cumprir a mesma missão que o Blackbird cumpria lá na Guerra Fria, sempre trazendo o seu piloto de volta para casa e de volta para sua família, já que nenhum avião stealth foi derrubado até agora.